Volume 619 do Histórico. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E por isso seguem as transformações naturais da natureza, se transformando de bicho racional para bicho irracional. Porque a natureza mudou de fase em 1935, e por serem todo bicho ser carnívoro, todo bicho gosta de carne. Todo bicho não passa sem carne. A fase do pensamento terminou em 1935. A natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores e causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E nessa mudança de fase, causou um vazio dentro do eu da juventude. E a juventude passou a usar tóxicos. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional por serem de raça racional. E todos os feitos do pensamento estão em liquidação. E por isso no Brasil tem existido uma infinidade de falências, porque terminou a fase do pensamento, essa que é a causa. E o mundo inteiro está passando por aperturas horríveis, porque terminou a fase do pensamento e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E de formas que no mundo inteiro a coisa está preta. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E é por isso que todos se transformam de bicho racional para a categoria de bicho irracional. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador, por isso é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Mas o raciocínio, por ser o dono da vida, o raciocínio avisa. É o dono da vida. Porque tem materializado na glândula pineal, que é o istmo no mesencéfalo, um habitante do primeiro mundo, que é o mundo racional, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. O mundo está passando pela pior fase, só deixará de passar por essas fases quando passarem a raciocinar. Ligados à energia racional, está ligado à natureza, favorecido por ela, guardado por ela, orientado por ela e guiado por ela, porque está ligado à energia racional, que é a energia do desenvolvimento do raciocínio, a energia que está comandando a natureza. Porque quem comandava a natureza antes de 1935 era a energia elétrica e magnética. Agora quem está comandando a natureza é a energia racional, porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. Tanto assim que as pessoas estão vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E quem vive contra a natureza não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Hoje o mundo passa pela pior crise de sua existência, nações devendo nações. E cada povo criou o seu Deus, Deus materialista, criou Buda, criou Alá, Maomé, Jeová, e criou uma infinidade de Bíblias diferentes umas das outras. Tudo isso feitos do pensamento. Se soubessem quem é o pensamento, ninguém pensava, porque é uma energia feita para lapidar o pensador.
E a vida tem solução definida e definitiva. E aí está ela, a definição da vida, as transformações naturais da natureza. Porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. É por isso que se transformam da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. E o Natal foi um Natal de miséria, porque tudo caro demais. E ninguém pode festejar o Natal. Já foi tempo em que o povo festejava com consoadas, porque existia fartura. Hoje ninguém tem nada para dar a ninguém. Todos numa miséria tremenda. Porque o dinheiro que ganha não dá para nada por causa da desvalorização do dinheiro. A inflação está comendo tudo. Uma minoria ganhando demais de botar fora. Outros ganhando de menos e outros passando fome. A solução da vida está no desenvolvimento do raciocínio, porque está guardado pela natureza e favorecidos em tudo pela natureza, orientados pela natureza, porque estão ligados à energia racional, à energia que está comandando a natureza. E muito não aguentando as aperturas da vida, acabam com a vida se suicidando. Porque o arroxo que a natureza está dando em todos não é brincadeira, está arroxando mesmo para valer. O arroxo da vida não está brincadeira, porque está tudo caro demais. Roupas está caro, calçados está caro. Uns ganhando de mais e outros ganhando de menos, e o custo de vida é o mesmo. Sobe tudo de uma maneira assustadora e assombrosa. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão botando até uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E outro botando os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar com o mundo racional. Porque todos são de raça racional. E toda a humanidade quer conhecer o mundo de sua raça para voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. Porque todos têm raciocínio. E o raciocínio é uma energia do mundo racional. E essa energia, depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Depois que todos passarem a se conhecer, saberão como voltar para o mundo racional, porque a infelicidade de todos é não saber de onde veio, não sabendo por que está nesse mundo, não sabendo para onde vai, não sabendo para onde ia, para as classes inferiores. Todos vivendo desconhecidos de si mesmos, por isso a choradeira do mundo é muito grande. O mundo está de uma forma que ninguém pode viver. Preferem morrer do que viver. É por isso que está essa grande mortandade no mundo inteiro. As guerras não cessam, terremotos, vulcões, tufões, furacões e tornados. E existe 2 epidemias no mundo, que é o câncer, a leucemia. E os sequestros, que está na ordem do dia. E os assaltos que não terminam. Pessoas rendidas por armas de fogo, sendo assaltadas. E o terrorismo que está em todo lugar do mundo. O terrorismo é muito pior. Assaltos a bancos e muitas roubaleiras. A vida das aparências parecia que não tinha fim. Parecia para muitos que não eram mortais. E essas epidemias têm mostrado a todos que todos são mortais, porque são vítimas dessas epidemias. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E por isso seguem as transformações naturais da natureza, se transformando de bicho racional para bicho irracional,
porque a natureza mudou de fase em 1935. E por serem todo bicho ser carnívoro, todo bicho gosta de carne. Todo bicho não passa sem carne. Volume 620 do Histórico. Na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. E por serem carnívoros, que assim é todo animal racional e irracional, se transformam em animais irracionais, porque a natureza de transformações, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma, assim diz Lavoisier. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando todos para conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. Em 1935 terminou a fase do pensamento e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou todo esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E nessa mudança de fase, criou um vazio dentro de todos, principalmente da juventude, que nasceu na fase racional, na fase do desenvolvimento do raciocínio, na fase em que todos vão conhecer o seu verdadeiro estado natural. Causou um vazio dentro de toda a mocidade. E esse vazio fez com que a mocidade caísse nos tóxicos, usando cocaína e maconha. Porque não há efeito sem causa. A causa foi a mudança de fase que ninguém sentiu por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E quem vive contra a natureza não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza. E quem está ligado nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, está na categoria de bicho racional. E se transforma para a categoria de bicho irracional, porque na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. E a natureza vem apertando os pensadores, para que os pensadores passem a raciocinar e a conhecer a fase do desenvolvimento do raciocínio. E é por isso que no mundo inteiro a coisa está preta e cada vez fica pior. E no Brasil tem existido uma infinidade de falências, porque quem está ligado ao pensamento e à imaginação, a fase do pensamento terminou em 1935, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E quem está ligado nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, está a caminho da falência. Porque a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. Antes de 1935, quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. E por a natureza ter mudado de fase, essas energias deixaram de comandar a natureza. E a natureza vem arrochando os pensadores para que eles passem a raciocinar. Porque a fase do pensamento terminou em 1935. E aí está a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. É por isso que nesse mundo ninguém tem sossego, ninguém tem paz, ninguém tem alegria. Porque com a mudança de fase terminou tudo isso. Porque a fase agora é racional, não é mais material, terminando assim os materialistas. Porque a fase é a fase do desenvolvimento do raciocínio,
da desmaterialização da energia que está materializada na glândula pineal, no istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Porque são energias puras, limpas e perfeitas. No mundo de origem não há imperfeição. Imperfeição é aqui na Terra, onde todos são cheios de defeitos. Porque são deformados, é uma deformação racional. Porque todos aqui têm raciocínio, o animal racional tem raciocínio. E por isso é diferente do animal irracional. É por isso que a vida aqui na Terra, a vida está apertada para todos. Tudo muito caro, dinheiro não dando para nada. E aí está a desvalorização de tudo. Até notas de 1.000 cruzados já existe. Porque o dinheiro não está valendo nada. E aumentando sempre tudo. Os aumentos são constantes. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E por serem carnívoros, que assim é todo animal racional e irracional, se transformam em animais irracionais, porque a natureza é de transformações. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Assim diz Lavoisier. Volume 621 do Histórico. Tudo na natureza se transforma. E a pessoa se transforma de bicho racional para bicho irracional. Porque na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma de uma vida para outra. Porque a fase do pensamento terminou em 1935. E a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou todo esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou a liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E causou um vazio dentro da juventude. É a causa da juventude encher esse vazio com tóxico. A fase do pensamento terminou em 1935. E por a natureza não estar mais alimentando o pensamento de todos, causou todo esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou a falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou a liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Causou um vazio dentro da juventude. E a juventude, então, começou a usar o tóxico para preencher esse vazio. Essa é a causa do tóxico da juventude. E o dinheiro foi inventado pelos antigos atrasadões que está ceifando vidas dos pensadores. Está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E a natureza vem arrochando os pensadores para que os pensadores passem a raciocinar. E quem está governando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio, a energia racional. A energia que desmaterializa a energia que é do mundo racional, que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E os feitos pelo pensamento estão todos a caminho de sua liquidação, porque acabou a fase do pensamento em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E todos os feitos do pensamento estão a caminho da liquidação, como tem existido muita liquidação em muita parte do mundo. E
tudo da natureza se transforma. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a pessoa se transforma para a categoria de animal, para a categoria de bicho racional, e vai correr toda essa hierarquia de bicho. Porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa é a causa de se transformarem em bicho racional, porque são duas energias em transformações, o pensamento e a imaginação. E a natureza está arrochando os pensadores para que passem a raciocinar. Porque quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio. Hoje muitos tratam de botar os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar com o mundo racional. Outros botam uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Porque ninguém está aguentando os arroxos da vida da matéria, que cada vez tudo piora mais, com tudo muito caro e a inflação. O mundo está passando por uma crise internacional. Todas as nações estão sofrendo as consequências da crise. E todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência, porque a fase que está governando a natureza é a fase racional, é a fase do desenvolvimento do raciocínio, é a fase da desmaterialização do habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Por isso, no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal, e que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia e de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de voltar ao seu verdadeiro estado natural, porque não estão aguentando os arroxos da vida da matéria, que está arrochando todos os pensadores, para voltar ao seu verdadeiro estado natural para que conheça a cultura racional. Quando todos estiverem raciocinando, acabarão todos esses males da matéria, acabará o AIDS, acabará o câncer, acabará todos esses males da vida da matéria, os assaltos à mão armada, os roubos, os sequestros. Todos esses males terminarão quando todos estiverem raciocinando, porque no raciocínio está a paz, está o amor, está a fraternidade, está a concórdia. Todos passarão a concordar com todos. E no pensamento está a discórdia. E na discórdia estão os atritos, e nos atritos estão os conflitos. É por isso que o pensamento é conflitante, por isso as guerras não cessam. A vida tem solução definida e definitiva. O mundo já passou por fases horríveis, porque quando foi que todos nasceram do chão e passaram pela fase de monstros, depois pela fase de selvagens, depois pela fase da civilização. E agora pela fase da racionalização, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E a inflação aumenta cada dia mais o dinheiro perde seu valor. Já estão fazendo até notas de 1.000 cruzados para não valer nada, porque 1 milhão de cruzeiros hoje não se resolve nada. Porque a inflação impera em todos os meios e na natureza tudo se transforma, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma de uma vida para outra, da vida de animal racional para a vida de animal irracional. Então aí a pessoa vai correr toda essa hierarquia do irracional, porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E todo animal é carnívoro. Tanto faz o irracional como o racional são carnívoros. E como terminou a fase do pensamento, o pensamento deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por isso veio a falência do pensamento,
que aí está presente com os feitos do pensamento, ninguém resolve mais nada. Não adianta pensar nem discutir, porque não resolve nada. Tem que raciocinar, porque quem está governando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio. A vida tem solução definida e definitiva, e aí está ela, porque vão conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso chegou o fim dessa deformação racional. Deformação em que todos são imperfeitos, cheios de defeitos, e deformados por serem assim. Tudo na natureza se transforma. E a pessoa se transforma de bicho racional para bicho irracional. Porque na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma de uma vida para outra. Porque a fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou todo esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou a liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E causou um vazio dentro da juventude. É a causa da juventude encher esse vazio com um tóxico. Volume 622 do Histórico. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E se transformando para a classe de bicho irracional, porque a natureza é de transformações. E por isso se transforma de uma classe para outra, porque a natureza é de transformações e por isso nada se perde, nada se cria, e tudo se transforma de uma vida para outra. E assim a vida é sacrificada. Em 1935 terminou a fase do pensamento, e por ter terminado a fase do pensamento, causou a falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou a liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Causou o desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. E quem está ligado na energia racional, está ligado na natureza, é amparado por ela, é guiado por ela, é orientado por ela, é protegido por ela. São os que estão com os livros nas mãos. E por todos serem carnívoros, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E por serem carnívoros, se transformam para a categoria de animal irracional. E todos os feitos do pensamento estão em liquidação, porque terminou a fase do pensamento, porque na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. E a fase do terceiro milênio está aí, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa categoria de animal racional. E a energia do mundo racional está materializada na glândula pineal. E depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Morrendo e nascendo, preparando-se a humanidade para encontrar a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí na classe de animal racional. Hoje todos que passaram a se conhecer botam uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível.
E outros botam uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível e sonhar com o mundo racional. Estão apelando para tudo, para voltar para o seu estado natural, para voltar com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E o mundo todos em crise, tudo muito caro, o dinheiro não dá para nada. E por viverem artificialmente, não sentindo as mudanças naturais das energias, não tiveram condições de sentir as mudanças naturais dessas energias. Hoje quem está ligado à natureza, muitos andam até com os livros nas mãos para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Por a fase do pensamento ter terminado em 1935, passou o pensamento não valer mais nada. Os mais inteligentes, os pensadores mais sabidos, estão com os livros nas mãos, porque querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Porque no mundo racional essas energias são puras, limpas e perfeitas. E todos nasceram do chão. Ninguém veio de anjo do céu. Este de anjo que veio do céu é criado por seitas e doutrinas de religiões. E cada povo criou o seu Deus. Criaram um Buda, o Alá, Maomé, Jeová, Dalai Lama. E todas essas Bíblias são diferentes umas das outras. E todos esses deuses materialistas criaram uma infinidade de Bíblias diferentes umas das outras. A Bíblia do Dalai Lama e todas as Bíblias são diferentes umas das outras. A matéria teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim, porque estão todos fora do seu verdadeiro mundo, o mundo racional, com o seu progresso de pureza. E todos fazendo por onde voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, que é o mundo do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Todos querendo voltar para o primeiro mundo, para serem como eram, um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, e a natureza arrochando os pensadores, para que os pensadores passem a raciocinar, porque quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio, a energia da desmaterialização da energia que está materializada no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. É por isso que o mundo inteiro está passando por essa crise e que não estão aguentando as crises que estão passando. E por isso muitos estão até se suicidando, principalmente os que estão a caminho da falência. A falência pelo mundo inteiro. E por isso todos que passaram a conhecer a racionalização dos povos querem voltar para o seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E não sentiram as mudanças dessas energias por viverem artificialmente. Porque quem vive artificialmente não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza, as mudanças naturais dessas energias. Hoje todos que passaram a se conhecer estão ansiosos para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E no tempo que criaram o inferno e purgatório, foi no tempo em que ninguém tinha instrução. Então todos eram guiados pelo temor. Não faça isso que sua alma vai para o inferno. Então foi criado o inferno, o céu e purgatório. E no tempo da Santa Inquisição, sofreram muito pessoas queimadas vivas que achavam que as pessoas estavam com o diabo no corpo. E passaram por várias fases de monstros, passaram por várias fases de selvagens, até que chegou a civilização. E da civilização à racionalização, para que todos retornem ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O primeiro mundo,
onde lá são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E passaram por uma infinidade de fases de gagos, ninguém sabia falar. Ninguém tinha língua desembaraçada, eram gagos. Depois de muitas eras, começaram a inventar as letras. E depois de outras infinidade de eras, começaram a inventar as palavras. E por isso todos hoje estão falando que nem um papagaio. Hoje todos são faladores, muitos falam até demais. E com o pensamento ninguém resolve mais nada. A fase do pensamento terminou em 1935. Somente com raciocínio é que podem resolver tudo que necessitam e precisam. O mundo está passando pela maior crise de sua existência, pela maior agonia de sua existência. Todos agoniados, todos preocupados com a vida, todos pensando no dia de amanhã. E assim é a vida dos pensadores. A vida encontrou agora na racionalização dos povos a sua definição. E todos tinham que encontrar a definição da vida o mais tarde ou mais cedo, porque estão fora do seu verdadeiro estado natural. O natural de todos é no primeiro mundo, e por isso está aí essa energia materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo, aonde os corpos são de vida eterna com seu progresso de pureza. Hoje quem conhece cultura racional está satisfeitíssimo, porque sabe o porquê que assim é, o porquê que todos assim são, de onde vieram e para onde vão e para onde iriam se não conhecessem a cultura racional, para onde vão. Todos estão satisfeitíssimos. A satisfação é geral de quem conhece cultura racional. E na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra, da vida de racional para a vida de irracional. E são ferozes porque estão ligados à energia magnética. Hoje estão todos se aprontando para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E na natureza nada se perde, nada se cria. Por isso se transformam de uma vida para outra. Porque a natureza é de transformações. Hoje todos querem conhecer a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, que aí estão nessa deformação e transformação racional, imperfeitos, cheios de defeitos, cheios de cacoetes. Estão satisfeitos porque estão conhecendo o mundo de sua raça, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Todos nasceram do chão e por isso todos vivem dos elementos do chão. São animais racionais com forma de vegetais. Já passaram por várias fases de monstros, por várias fases de selvagens. E agora estão passando pela fase da civilização. E agora estão passando pela fase da racionalização, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estão aí nessa classe de animal racional. Porque a energia do mundo racional está materializada no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, e as energias lá em cima são puras, limpas e perfeitas. Porque a vida da matéria, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói por essas doenças. E no Rio Grande do Sul houve uma grande seca que não tinham nem água para beber, e em Santa Catarina também. Depois veio uma grande enchente, ficaram todas as casas submersas, virou um rio.
E no Pantanal de Mato Grosso houve aquela grande seca em que morreram muitos peixes e muitas aves aquáticas e muitos animais. E terremotos no Rio Grande do Norte, coisa que nunca se deu no Brasil. E no país mais quente do mundo, que é a África, caiu até geada. E nos Estados Unidos, frio de matar e chuva de geada, a ponto dos carros não poderem transitar, geada demais, e terremotos e desabamentos de barreiras soterrando gente, e vulcão estragando lavouras dos lavradores, e sequestros e a violência e o terrorismo que está em todo lugar do mundo, e desastres de avião matando toda a tripulação, e desastres de trens, e desastres de carro matando grande número de pensadores por não conhecer cultura racional. O terrorismo está em todo lugar, até aqui no Brasil. Hoje, todos com seu porte nas mãos para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, e aí está ela. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, e se transformando para a classe de bicho irracional. Porque a natureza é de transformações. E por isso se transformam de uma classe para outra, porque a natureza é de transformações. E por isso nada se perde, nada se cria, e tudo se transforma de uma vida para outra. E assim a vida é sacrificada por esses fariseus pensadores, que não sabem o porquê que vivem, não sabem quem são, não sabem o porquê que assim são, não sabem de onde vieram, não sabem para onde vão, não sabem para onde iriam. Estão sabendo agora. Não sabem quem são, nem o porquê que assim são, nem quem são, nem de onde vieram, nem para onde vão, e nem para onde iriam se não conhecessem a cultura racional. Volume 623 do Histórico. No mundo nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E se transforma de bicho racional para bicho irracional, porque nada se cria, nada se perde, porque tudo se transforma. A fase do pensamento terminou em 1935. E não adianta pensar, porque com o pensamento ninguém resolve mais nada, tem que raciocinar. E por isso quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio, a energia racional. Tem que raciocinar para resolver os problemas que estão infligindo a toda a humanidade. E ninguém sentiu a mudança dessa fase por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças dessas energias. E se continuar pensando, porque tudo se transformarão da classe de bicho racional para a classe de bicho irracional. Porque tudo se transforma, nada se cria, nada se perde. Tudo segue as transformações naturais da natureza. E a natureza está apertando os pensadores para que os pensadores passem a raciocinar. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, e por isso já passaram pela fase de monstros, pela fase de selvagens, e agora pela fase da civilização, e agora pela fase da racionalização, que é passar a raciocinar para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, de energia, um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E todo bicho é carnívoro, tanto o bicho racional como o bicho irracional. Todos são carnívoros, todos gostam de carne. E por isso se transforma.
Porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E as transformações são essas. De uma vida para outra, de uma vida superior para a vida de animal irracional. E a natureza vem apertando a humanidade, por isso as coisas estão pretas no mundo inteiro. E o pensador perdeu o direito de viver, por isso está aí essa mortandade no mundo inteiro, mortes de avião, mortes de carros, mortes de trens, uma mortandade sem limite. Porque o pensador perdeu o direito de viver. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível. Porque não estão aguentando os arroxos da vida da matéria. Porque sabe que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E muitos botando os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível e sonhar com o mundo racional. Porque ninguém está aguentando mais, porque a natureza está arrochando os pensadores para que os pensadores passem a raciocinar. Porque quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. E essa energia está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo. Morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, e sendo destruído pela natureza. Porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. Hoje todos estão apelando para todos os meios para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria. Mesmo por saber que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, só isso desanima a viver. E é destruído pelas doenças, pelas enfermidades, pelo câncer, pela leucemia e pelo AIDS, porque são epidemias natural da natureza. E ninguém sentiu a mudança dessas energias por viver artificialmente, porque quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. E a vida como estão vendo aí, tem definição definida e definitiva. Hoje todos querem ao terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, para que todos conheçam o mundo de sua raça e saibam como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E a vida tem solução definida e definitiva, pois está aí ela, todos voltando para o primeiro mundo, seu mundo de origem, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. No mundo nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E se transforma de bicho racional para bicho irracional. Porque nada se cria, nada se perde, porque tudo se transforma.